Abram as suas Bíblias na carta de Neemias, no capítulo 6, e acompanhe essa leitura comigo. Farei a leitura de dois textos. O primeiro texto está em Neemias, no capítulo 6, do verso 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontra-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate, que enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: Entre a gente se ouviu a Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo estas palavras: Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventastes. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos-nos a porta do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era de Deus, que não era Deus quem os enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso, o subornaram para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. No capítulo 4 de Neemias, apenas o verso 6 diz: Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Capítulo 13, do verso 1 até o verso 4. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram-se de Israel
apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Só até aí, meus irmãos. Meus irmãos, semana, mês da reforma. E sempre que pensamos no mês da reforma, nos vem à mente toda a trajetória do povo de Israel. A história do povo de Israel, do povo de Deus, ou melhor dizendo, é marcado por altos e baixos. Nós já encontramos isso desde o Antigo Testamento. E diante disso nós vemos, meus irmãos, a tamanha relevância deste povo que se fez tão somente pela presença de Deus no meio deste povo. Chegou ponto na história do povo de Deus, do povo de Israel, especificamente lá no Antigo Testamento, que quando esse povo estava se indo da história, Deus levantava pessoas para que começasse, para que retomasse, para que uma reforma fosse feita. Deus sempre fez isso com a sua igreja e com o seu povo. Desde o Antigo Testamento, Deus levantou homens cheios da sua presença, para que acontecesse grandes reformas no meio do povo de Deus. E esse texto não é diferente. E esse texto vai nos ensinar algumas coisas a esse respeito, porque a igreja sempre teve que lidar com desafios, meus irmãos, que instigou a igreja a desanimar o povo de Deus, a desanimarem da sua jornada, da sua caminhada. O escritor Juan Camacho, ele escreveu o livro Jesus e a Sociedade do Seu Tempo. Ele cita, meus irmãos, no mínimo 600 ordens religiosas que naquele tempo já se fazia presente na época de Jesus. Quando Jesus chega no Novo Testamento, quando é relatado sobre a figura de Cristo, a pessoa de Cristo, Jesus já tem que lidar com muitos embates que estão acontecendo naquele tempo, que distorcia a verdade do Evangelho. Ordens religiosas que hoje nós as chamamos de denominações religiosas. É assim que a sociedade encara. Algumas fiéis, outras não. Mas como dizia hoje para os adolescentes, todas essas igrejas espalhadas, elas se tornam uma no Senhor, quando estas igrejas, elas confessam a Cristo, elas pregam um genuíno evangelho. Isso nos desperta a pensar de que devemos ter um certo cuidado em relação a tomarmos posicionamento, a escolhermos, a frequentarmos determinadas igrejas. É preciso que tomamos cuidado em relação a essas questões. Essas denominações estão em toda parte, assim como no tempo de Jesus, em que Jesus teve que combater muitas heresias que adentrou na igreja, no meio religioso. Você vai encontrar, meus irmãos, ordens religiosas como os fariseus, os jebuseus. E essas ordens religiosas, elas trouxeram para si, desviaram, porque já é ramificação da lei. E aqui nós vemos um certo panteão de religiões já naquele tempo. O que nos chama a atenção para também o nosso contexto, do qual nós vivemos no dia de hoje. Algumas religiões, algumas denominações acirradamente tomadas pela cultura do seu tempo, pelos pensamentos ideológicos do nosso tempo, e fazem questão de reafirmar isso
como que fosse a coisa mais bela do mundo, quando que a igreja, meus irmãos, caminha para a eternidade, ela deve se agarrar à verdade, como verdade absoluta que é. Ela deve tomar cuidado para não se perder diante daquilo que se tem oferecido. E aí que precisa tomar um sério cuidado em relação a estas questões. Então Jesus aparece no cenário de que não é diferente do nosso cenário de hoje, e que quando nós olhamos, meus irmãos, ao longo da história, os altos e baixos desta igreja, da igreja do Senhor, nós nos damos conta de que essa ideia de reforma que nós falamos, como herdeiros da reforma protestante que somos, deve ser algo contínuo, e deve estar sempre como um alerta ao nosso coração, à nossa mente, porque acredite, nós temos um inimigo declarado. E o grande desafio de tudo isso, eu quero chamar a sua atenção justamente para esse aspecto. De que nós temos um inimigo declarado e que vem contra nós. E esse inimigo que ele tem, qual a sua pretensão? É fazer com que paramos aquilo que foi começado lá atrás. Que a igreja se torne uma igreja estagnada, se perca no seu propósito. Eu quero chamar a sua atenção para pensar no tema reconstruindo o muro e reafirmando o propósito. Reconstruindo o muro e reafirmando o propósito. Pastor, que muro? Ora, nós estamos falando, meus irmãos, do muro da fé, de uma batalha que nós já estamos engajados já faz um bom tempo. Nós só vamos entender a reforma quando nós olhamos para as Escrituras e entender de que todo o momento de baixa espiritualidade da igreja se deu quando esta igreja se distanciou da palavra do Senhor. E se a sua pergunta é por que esta igreja ela continua assim? Por que esta igreja ela tem sempre que atentar e andar como que um farol, atentando para esses altos e baixos, olhando a história? Porque sempre que distanciamos-nos da história, nós distanciamos da verdade. A igreja, ela é assegurada meus irmãos, pela palavra do Senhor, que conta a história desse povo na sua relação para com o seu Deus. O que trouxe a reforma, a necessidade de reforma, foi a baixa espiritualidade, foi o desvio da verdade. Aí nós vamos ver que a semelhança do que acontece em Neemias, nós vamos também nos deparar com a reforma protestante, em que Deus vai levantar homens no século XVI, homens ousados. Meus irmãos, Lutero não queria dividir a igreja. Lutero ele não acordou e disse, eu vou dividir a igreja, não. Mas Lutero, inflamado pela palavra do Senhor, lendo Romanos, entendendo que a conversão, a graça, o presente da salvação não era meritório, Lutero é ousadamente levado pelo Espírito Santo a confrontar o poder do seu tempo. E Lutero aparece nesse cenário, e aí é que a história da reforma protestante, que já vinha caminhando em outros países da Europa, dá-se o seu ponto de uma vez por toda, em que pessoas são levadas à fogueira por conta desta ousada reforma que acontece. Neemias não é diferente. Neemias aparece num cenário de que a igreja tinha se desviado, estava em cativeiro. Neemias, ou melhor, é pós-cativeiro, porque Neemias é alguém que vai reconstruir os muros de Jerusalém. Então o evento da reforma do século XVI, quando fazendo um paralelo com o livro de Neemias, em que Deus levanta Neemias, Zorobabel, Esdras, em torno dos exilados, há uma reconstrução da vida social e espiritual do povo. Isso mostra de que Deus não apenas se instrumentaliza dos seus servos, mas também, como soberano que é,
sobre governos ímpios, Ele vai usar de todos os meios e mostrar o seu poder, a sua graça, o seu agir no meio do seu povo, para a preservação do seu povo. O contexto de Neemias, meus irmãos, está lá registrado lá em 2 Reis. Quando o contexto mostra que Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai até Jerusalém, queima o templo do Senhor e traz grande calamidade ao povo de Deus. Inclusive, lá vai dizer que, como que não bastasse, o rei manda vazar os olhos do rei Zedequias. Ou seja, o livro de Neemias nos coloca diante de algumas verdades necessárias para enfrentarmos os desafios de nosso tempo e não desviarmos da palavra do Senhor sempre que pensamos na necessidade de reforma. Eu digo para você, esses aspectos precisam estar em nosso coração. Estas verdades, a verdade da palavra do Senhor precisa ser relembrada. Então a reforma não é saudosismo. A reforma é voltarmos na história e vermos o quanto Deus, ao longo da história do seu povo, poderosamente levantou homens para sustentar, para continuar o trabalho dele neste mundo caído. Tiramos algumas lições desse texto, das quais devemos levar conosco nessa noite. E a primeira lição que tiramos desse texto, meus irmãos, é de que a obra do Senhor sempre enfrentará oposição. Você sempre, como cristão que é, enfrentará oposição. Se você não sabia disso, você precisa entender que, como crente, como cristão que você é, a igreja do Senhor, inserido nesta igreja, você sempre enfrentará oposição. A igreja sempre encontrará oposição ao se dispor a fazer a vontade de Deus. Note o verso, no verso 9, é dito: todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Aí talvez você diga desse jeito: pastor, ninguém nunca disse para eu deixar de ser crente. Mas está gritante as filosofias, está gritante as dificuldades que batem à nossa porta, dizendo: para com isso. Isso é bobagem. Caminhamos e estamos cercados de desafios que precisam ser levados a sério. No capítulo 4, 5 e 6, é visto que foi assim que a obra em Jerusalém começou. Como não bastasse a escassez de recursos, Neemias também tinha que lidar com os inimigos que tentavam desencorajar o povo e até mesmo matar Neemias. No livro de Esdras, meus irmãos, é registrado haver um esforço acirrado contra a conclusão da obra em Jerusalém. E lá é dito então que as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Verso 5, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Meus irmãos, é gritante isto. Nós sempre vamos ter pessoas para nos desencorajar quanto à fé cristã, quando a luta bate à nossa porta. O que nos chama a atenção no livro de Neemias é a dedicação de Neemias e o quanto ele estava determinado a viver um cristianismo real, a viver esta verdade. No capítulo 6, verso 2, é dito que, tendo fracassado em seus planos, agora tentam matar o líder Neemias. Desencorajar, matar, aniquilar.
Não estranhe se amanhã ser baixado um decreto de que nós temos que prestar conta daquilo que estamos falando, e principalmente pela internet hoje. Falávamos sobre isso, de que cada vez mais precisamos estudar mais, precisamos ser mais seletista, precisamos tomar cuidado para que a nossa palavra não tenha uma má interpretação da verdade do Evangelho por aqueles que não conhecem o Evangelho. Isso me lembra a história dos mártires, meus irmãos. A igreja que, por razão da sua fé e não outra coisa, foram capazes de enfrentar a morte. Lembramos que no século XVI, na Europa, o mundo viu ir para a fogueira e ser queimado vivo um homem pelo nome de João Hus. Por ser esse também, meus irmãos, aliado com John Wycliffe, alguém que estava na reforma. Ele vai para a fogueira vivo, por se opor às heresias defendidas pelo Concílio de Constância, século XVI. Talvez você diga, mas pastor, isso está muito longe de nós. Por que o pastor está falando isso? Porque eu quero que você saia daqui nesta noite, olhando para a sua fé, se agarrando a esta palavra como sua única regra de fé e prática que é. E você saia daqui determinado a vivê-la. Porque os dias podem bater a nossa porta como dias maus. Louvado seja Deus, que nós temos a liberdade que temos hoje, e nós devemos aproveitar o máximo dela. Porque o Senhor tem nos dado. Porque em alguns países do Oriente Médio já não existe isso. E faz tempo. Nós temos um missionário pelo nome de Albano. Não lembro se Albano já esteve conosco. Albano, há anos atrás, teve que sair de uma região porque foi alvejado por conta do Evangelho. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Se você soubesse que hoje seria o último culto de adoração ao Senhor nesta igreja, e que a partir da manhã esta igreja estaria fechada, qual que era o seu sentimento nesse momento? Pense aí um pouquinho. Pessoas morreram. Pessoas foram para a fogueira vivo, porque entenderam a mensagem da cruz, entregaram-se ao Senhor e foram até o fim. E quando as heresias bateram aos seus ouvidos, eles disseram não, e por isso tiveram que enfrentar a morte. Quem se envolve na obra do Senhor e se propõe ser fiel à sua palavra, precisa ter a consciência de que sempre enfrentará oposição. Felizmente, a semelhança da experiência de Neemias, podemos dizer que as igrejas descendentes da reforma protestante e suas lideranças têm impulsionado o povo de Deus a continuar firme na palavra do Senhor e nos seus símbolos de fé. E uma dessas igrejas, meus irmãos, herdeiras da reforma protestante, chama-se Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu digo para você, eu sou muito grato a Deus por ser pastor desta igreja, que tem entendido a fé. Meus irmãos, até antes da tecnologia, a minha experiência de fé foi numa igreja pentecostal. Primeira vez que eu vi da igreja presbiteriana foi em uma reunião de jovem. Eu lembro perfeitamente, nesse dia, quem pregava, não sei se vai lembrar disso, era o reverendo Zedequias. Ele era líder dos jovens, se não me engano, e ele pregava, na época, não sei se já era seminarista. Eu não estou dizendo com isso que a gente é bem velho, não estou dizendo com isso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a igreja presbiteriana,
Depois veio a tecnologia. Hoje as igrejas, meus irmãos, herdeiras da Reforma Protestante, têm avançado cada vez mais, porque está gritante a necessidade das Escrituras sagradas neste mundo caído, em meio a tantos desafios. Não são poucos os Tobias, obviamente, e Sambalá, que têm se levantado contra a obra do Senhor e às vezes dentro da própria igreja. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem preservado o seu povo. Então, em nome de Jesus, quando você pensar nos desafios, lembre-se, a obra do Senhor sempre enfrentará a oposição, seja ela de caráter pessoal, nas suas lutas, nas suas adversidades, mas não existe maior oposição do que aquela que se levanta contra o Evangelho de Deus. E eu digo para você que por enquanto nós ainda gozamos de uma liberdade, da qual podemos usufruir de momentos tão especiais como esse de adoração e louvor ao Senhor. Me permita algumas aplicações práticas para isso. Pastor, como lidar com os desestimuladores, com aqueles que nos desencorajam, quanto ao avanço do Evangelho, da obra do Senhor, da doutrina cristã, da doutrina pura, santa? Eu diria para você que, em primeiro lugar, ocupe-se do que realmente interessa. O que interessa para você é estar engajado nesta obra. Pare de entrar em discussões tolas. Meus irmãos, nós ouvimos tantas bobagens no nosso tempo. Nas redes sociais, gente perdendo tempo. Você reformado, você membro desta igreja, pare de entrar em discussões tolas, até mesmo porque você não vê os seus pastores entrar nessas discussões. Isso não contribui para o empenho, para o desenvolvimento, para o crescimento da obra do Senhor. Nós temos muitos eleitos do Senhor aí fora que ainda estão procurando, tateando como no escuro, ainda não se depararam com a verdade do Evangelho. Se nós temos essa verdade, temos esta verdade. Devemos ser carregados de piedade, prudência. O texto diz que Neemias está envolvido com a obra. E quando Neemias recebe, meus irmãos, aquele convite para um papo, sabe? Para um diálogo, Neemias diz: gente, Sanbalat, Tobias, eu não posso, cara. Tem muita coisa para fazer aqui. A igreja tem muita coisa para fazer, né? Eu não posso, Tobias. Fica por aí. E, meus irmãos, o texto vai dizer que Neemias, ele é constantemente assediado. Vem aqui, vamos ter um bate-papo aqui, vamos ter um debate sobre teologia ou coisa desse tipo, apenas parafraseando. Neemias diz: estou envolvido numa grande obra. Jovem, você está envolvido numa grande obra. A nossa igreja, meus irmãos, e eu louvo a Deus por isso, temos vivido experiência muito boa, sabe por quê? Porque vocês têm adquirido uma unidade em Cristo, em santificação, em busca por crescimento, de unidade no Senhor. E é isso que Deus quer para a sua igreja. Tem uma grande obra para fazer aqui. Não dá para tentar ser teólogo de rede social. Eu confesso para você que às vezes eu vejo algumas coisas e dá vontade de ir lá, sabe? Fica instigado. Muitas coisas até, não, chega, não quero isso, deixa para lá. Isso é armadilha, meus irmãos. Não perca tempo com isso. Neemias diz: não, eu tenho uma grande obra. Ocupe-se no que realmente interessa. O que interessa para você, como membro desta igreja? Ocupe no que se realmente interessa. Outra aplicação prática: se mostre corajoso. Ocupar-se no que realmente interessa é também mostrar-se corajoso, porque temos um projeto. Neemias tinha um projeto de conclusão de uma obra. Neemias não poderia ficar perdendo tempo com coisinhas. Então Neemias está engajado nesta obra. Ele é corajoso bastante para entender de que Deus foi o tempo do Senhor para o seu povo.
No verso 11 é dito que mesmo em meio às ameaças, Neemias não se acovardou. Ele segue adiante. Outro aspecto interessante, não se deixe ser enganado. As pessoas das quais foram até Neemias, no verso 11, pedindo para que ele fugisse, eram apenas enganadores. E Deus deu discernimento a Neemias no verso 11. E Neemias diz desse jeito, percebi que esses eram enganadores. Eles foram subornados para ir lá em Neemias e dizer, Neemias, olha, foge, corre, faz isso, faz aquilo. Neemias, não. Manteve-se firme, se mostrou corajoso. Não se deixe ser enganado. Não se deixe ser enganado. As pessoas das quais foram até Neemias pedindo para que ele fugisse, eram enganadores. Enganadores. Precisamos tomar cuidado com os Tobias, que às vezes entra na igreja, mas não está envolvido na obra do Senhor. É uma fala aqui, é uma fala lá, é desanima aqui, é fala de um lá, e esquece de que não há tempo para essas coisas. Você foi chamado para uma grande obra. Não se distraia por nada nesta vida. Deus o chamou. O tempo de Deus chegou para você, meu irmão. O tempo de Deus chega para nós quando Ele quer fazer algo no meio da sua igreja. Quando Ele quer realizar algo, Ele aviva o seu povo, Ele anima o seu povo não pode ser tomado por distração, porque há algo para se fazer. Não se deixe ser enganado, seja íntegro em tudo. No verso 13 é dito que esses homens que foram a Neemias foram subordinados por Tobias e Sambalate. Seja íntegro. A igreja não pode esquecer de que sempre terá oposição à verdade do Evangelho, à doutrina bíblica, e que o mundo usará de todos os artifícios para que a torne em uma posição de estagnação. Não se engane, Satanás tem tentado distrair a igreja do seu tempo, do seu propósito. A igreja precisa tomar cuidado. Porque quando olhamos para a reforma, enquanto os reformadores, aqueles que Deus usou para a reforma, que experimentaram a verdadeira conversão, antes disso todos estavam com seus ouvidos atentos aos enganos do seu tempo. Quando Deus trouxe conversão a esses homens foram despertados para fazer aquilo que ninguém, no seu tempo, seria capaz de fazer por si mesmo. Então Deus vai usar Lutero, Deus vai usar Calvino, Deus vai usar homens como Farel, que é persuadido por Calvino para fazer uma reforma em Genebra. E aí quando você olha, meus irmãos, na história da humanidade, os países mais desenvolvidos são países que têm na sua raiz, na sua colonização, o pensamento cristão. Aquilo que acontece na história do povo de Deus toma uma proporção extremamente significativa. E é por isso também que até o final do mês, esta igreja está trazendo aqui um dos historiadores desta igreja para falar sobre o papel da reforma, os efeitos da reforma na nossa educação, na história da nossa nação brasileira. Digo para você que isso é algo enriquecedor,
Por quê? Porque precisamos conhecer mais da história. Quando nós olhamos para Neemias e nós nos deparamos, meus irmãos, nós não estamos falando apenas de levantar muros. Nós estamos falando de um homem que se envolveu com a sua alma, com o seu coração. Um homem que, quando você lê o livro de Neemias, você vai ver Neemias trazendo de volta, o povo trouxe de volta a palavra do Senhor. E o texto diz que quando a palavra do Senhor foi lida, a igreja chorava. A igreja se alegrava, era um misto de sentimento pelo templo que tinha sido, os muros que tinham sido levantados e a palavra que estava ali sendo lida, sendo trazida ao povo de Deus. Que coisa maravilhosa é saber de que Deus nos colocou, meus irmãos, sim, em uma grande obra, mas que esta obra sempre terá oposição. Não tem como, porque a obra do Senhor é o reino de Deus. A segunda lição que tiramos desse texto é de que a obra do Senhor requer a participação de todos. Após o apoio do rei Artaxerxes, Neemias, no capítulo 1, Neemias faz o estudo do local, anima o povo para participar da execução do projeto de reconstrução de Jerusalém, tendo ambos os mesmos sentimentos e disposição para a obra. Logo teriam uma nova cidade, um novo templo, um novo templo para o Senhor, para o culto. No capítulo 4, verso 6, meus irmãos, é dito que o povo tinha ânimo para trabalhar. E a expressão usada assim é: assim edifiquemos. A expressão usada no verso 6. O povo tinha ânimo para trabalhar. Note, o trabalho foi realizado com a participação de todos. A reforma, meus irmãos, quando pensamos na ideia de reformas, devemos entender que todos os eleitos do Senhor estão envolvidos, estão trabalhando para um crescimento, para um desenvolvimento, para uma vida que agrade a Deus. O sentimento de cooperação e união dos judeus proporcionou um avanço significativo da obra do Senhor. Quando o membro da igreja compreende que ele foi chamado para uma unidade em Cristo e para a obra de Cristo, isso pode mudar a história de uma congregação. Esta unidade torna-se a expressão de uma mudança e uma reforma que está acontecendo no coração, na alma da igreja, no centro da igreja. Não pega apenas, não é uma visão visionária de um líder, de um pastor, de um conselho, mas é a reforma acontecendo no íntimo, no coração da igreja, nos jovens, nas mulheres, nos homens, nas sociedades internas. As coisas estão acontecendo, porque isso é Deus que faz. Neemias não tem mérito nisso, ele sabe disso. Ele sabe que o que está acontecendo é o Senhor animando o seu povo. É Deus encorajando o seu povo. É Deus trabalhando no coração do seu povo. Neemias tem isso em mente. A falta de um espírito de cooperação, de engajamento na obra do Senhor, parece já ter sido um problema desde o Antigo Testamento, descorrendo por toda a história do povo de Deus, e nós podemos ver isso na própria palavra do Senhor. E então se dirigiu aos seus discípulos, lá em Mateus, no capítulo 9, e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nos engajamos na obra do Senhor e oremos, meus irmãos, para que o Senhor desperte cada vez mais seus eleitos para o trabalho, para o crescimento. A esse respeito, o apóstolo Paulo disse, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, portanto, meus amados irmãos,
Texto clássico do coral. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Meus irmãos, herdemos o legado da reforma, assim como cada um de nós que estamos sentados neste banco, vamos deixar este legado para os nossos filhos, os nossos netos. É isso que vamos deixar, se o Senhor não voltar até lá. Então a participação do povo na reconstrução da cidade fora marcada por princípios fundamentais, conforme Neemias 4, 16 e 17. Lá é dito o seguinte: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade compunhavam lanças, escudos, arcos e couraça, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Percebe? Se naquele tempo já era desafiador, imagine hoje. Nós não temos inimigos batendo a nossa porta para ceifar a nossa vida, mas nós temos inimigos gritantes dizendo ao nosso coração: desista, desista, desista. Mas a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: você tem um opositor, mas você está engajado, você está em uma unidade que não pode ser desfeita. É o próprio Senhor que nos colocou nesta unidade. O texto é marcado pela forma com a qual se comportam na obra do Senhor. Ou seja, eles não eram apenas pessoas engajadas na obra, eles eram prudentes, vigilantes e preparados para qualquer eventualidade desagradável dos inimigos. E como, meus irmãos? Como nós, no nosso tempo, podemos estar preparados para aquilo que sorrateiramente pode adentrar na igreja, senão por meio da palavra do Senhor, a espada. Se a igreja não tem conhecimento, ela não tem capacidade para debater as heresias de seu tempo. Mas nós temos o conhecimento da palavra. E caminhando para o final, outra lição que tiramos desse texto é que a igreja deve, meus irmãos, estar pronta para tomar decisões radicais. A igreja deve estar pronta para tomar decisões que às vezes dói, mas que se faz necessário. A igreja deve estar pronta. As mudanças radicais podem acontecer. Depois de todas essas coisas, meus irmãos, uma reforma física, os muros foram levantados. O povo tiveram a lei do Senhor de volta, capítulo 8. O povo voltou para a palavra do Senhor. Agora no capítulo 13 é registrado o último ato de reforma de Neemias. Quando tudo parecia ir bem, Neemias não se encontrava nesse momento em Jerusalém. O texto vai dizer isso, capítulo 13. Tudo estava indo muito bem. É dito que, meus irmãos, nesse tempo, Neemias não se encontrava lá, então, Tobias, aquele que se opôs à obra do Senhor, tendo se aparentado com o sacerdote Eliasibe, agora é visto no meio do povo e no serviço do templo. Como assim? Ele que lutou contra a obra do Senhor, está lá no meio do povo, com a cara lavada. Sabe, meus irmãos, o que me preocupa nisso? É que a igreja corre o risco de ter esta figura aqui, no meio dela. Se ela não for prudente, se ela não for sábia, no meio da igreja, se aparentou com o sacerdote, o texto vai dizer isso. Fez um cantinho lá, fez uma câmara lá, o texto vai dizer isso, fez uma câmara lá.
e vivia da forma mais tranquila possível. Mas o texto vai dizer, meus irmãos, no capítulo 13, verso 1 em diante: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para o amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram-se de Israel todo elemento misto. O que eles descobriram então, meus irmãos? Eles descobriram que Tobias não era apenas alguém que era oposição à obra do Senhor, mas que também ele era descendente daquele povo, os quais ofereceram dinheiro para que o famoso profeta Balaão amaldiçoassem o povo de Israel, conforme registrado lá em Números capítulo 22. O que me preocupa nesse sentido, e fazendo um adendo àquilo que somos como igreja do Senhor, é que nós temos uma identidade de eleito do Senhor. E veja bem, se você é membro desta igreja, se nós somos servos, se herdemos, meus irmãos, a reforma, somos herdeiros da reforma, nós precisamos estar alinhados com a verdade do Evangelho. Porque pessoas pagaram preço alto para que eu e você tivéssemos aqui. É claro que nenhum deles comparado ao próprio Cristo, que se doou de modo completo por mim e por você, pela sua igreja. Neemias não estava em Jerusalém, sabendo de que Eliasabe, meus irmãos, Eliasibe tinha permitido isso, veio depressa, e no verso 8 é dito que ele entra na casa de Tobias e joga todos os seus pertences para fora, e diz: sai daqui, Tobias, você não pode estar aqui. Você não é Tobias. Você não é Zambalate. Você entrou pela porta da frente desta igreja. Você faz parte desta comunidade da igreja do Senhor. Então, em nome de Jesus, faça valer o seu chamado como servo do Senhor nesta igreja. Faça valer o seu chamado. Contribua de forma significativa com a sua vida, com tudo aquilo que você é. Você é servo do Senhor, você não é Tobias, você não é Sambalate, você é servo do Senhor, você é um Neemias que o Senhor levantou para ser útil à sua obra, para reforma significativa no meio do seu povo. Então, em nome de Jesus, você precisa decidir quem você é. Quem sabe, se você ainda não descobriu qual o seu papel. Se você viver como Tobias, você não passa de um dissimulado. Porque esta figura de Tobias, depois de tanto, como assim? Entrar na casa do Senhor? Errado. Para concluir, meus irmãos, a igreja deve estar atento e reconhecer de que sempre terá oposição. E a única forma de continuar pura é não abrir mão da Escritura Sagrada. Nada é tão encorajador que a palavra do Senhor para as nossas vidas. Se alguma coisa tem acontecido no nosso meio, meus irmãos, o agente de motivação não está fora. É a palavra do Senhor inflamando o nosso coração. Una-se no trabalho. E para o trabalho, de modo perseverante, conforme o verso 16, é dito que até os ímpios reconheceram que Deus estava com o seu povo. Capítulo 6, verso 16. Seja capaz de rejeitar qualquer tentativa de associação
com a injustiça, com o mal, pois esta é a igreja herdeira da reforma. Homens foram para a fogueira, não se renderam. Foram para a fogueira, mas permaneceram fiel à palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.